Nós estamos a iniciar mais uma sessão de palavras cruzadas. Já estamos na quarta lição do nosso novo ano, deste trimestre, e estamos a estudar um assunto que é o amor e a justiça de Deus, um assunto muito interessante, e os vários capítulos que já estudamos atrás mostram-nos de facto as profundidades desse amor e dessa justiça que Deus manifesta para connosco. Hoje o título da lição é realmente muito sugestivo, é um título muito interessante. Diz que Deus tem um amor apaixonado e um amor compassivo. E isto é, de alguma maneira, talvez uma novidade para muitos dos nossos ouvintes, mas de facto nós temos muitos textos bíblicos que nos mostram esta verdade. Para muita gente, mesmo para muitos cristãos, as emoções são muitas vezes vistas como qualquer coisa de negativa. E o ideal, provavelmente, para muitos será que nós nos relacionemos de uma forma racional, usando a razão. E isto já é um resquício da filosofia grega, porque já Platão dizia isto: nós devemos usar a razão e o homem perfeito é aquele que usa apenas a razão e que se esquece das emoções. Mas afinal parece que não é esta a verdade, não é esta a verdade que Cristo nos ensinou, não é esta a verdade que Deus quer e que Deus manifesta para connosco. Porque de facto o amor de Deus por nós é um amor também emocional, onde as emoções entram. E o amor de Deus abrange todos os aspectos do ser e, muito mais interessante, é percebermos que Deus vai buscar imagens ao amor emocional, por exemplo, de uma mãe pelo seu filho, para nos mostrar a profundidade do amor que Ele tem por nós. E aquele texto belo de Isaías 49 não deixa de ser importante como o verso áureo da nossa lição, que diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Este é um texto muito belo, um texto extraordinário, de uma grande profundidade, e que nos diz apenas isto. Muitas vezes nós vemos histórias de mães que abandonam os filhos que acabam de ter, os filhos que nasceram do seu ventre, e ficamos espantados como é que é possível que isso aconteça. Já a Bíblia dizia que isso pode acontecer, mas que com Deus isso não se passa. Portanto, Deus tem um amor tão maternal, se quisermos, ou tão profundo por nós, que as emoções mais profundas do amor materno se manifestam também do amor que Ele nutre por nós. E é isso que vamos ver realmente já na lição do domingo, na primeira parte da lição. E também para acrescentar, dizendo que talvez o maior amor que é comum na existência humana seja o amor de um pai ou de uma mãe por um filho. Exatamente. Porque o nosso filho pode ser um bêbado, pode ser um mau exemplo na sociedade, talvez um gatuno não viciado em drogas, mas ele continua a ser o nosso filho. Exatamente. É assim que Deus nos aceita. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos, Deus nunca vai deixar de ser nosso Pai. E dizer também que em Isaías 49, verso 15, que uma mulher pode esquecer-se do seu filho que ela própria teve, mas Deus jamais se esquecerá de cada um de nós. Exatamente. E temos que ter a noção que Deus tem uma aliança com os seus filhos, apesar de cada um de nós se rebelar constantemente contra ele e de o ter ofendido. Mesmo apesar da nossa infidelidade, Deus continua a conceder-nos a sua abundante compaixão e misericórdia. O amor de Deus é maior do que uma mãe, do que o amor de uma mãe, porque o amor de uma mãe é um amor finito. E enquanto que o amor de Deus é um amor infinito. Exato. Portanto, os textos que nós encontramos, por exemplo, aqui no Salmo 103, 13, nos diz o seguinte: levantar-te-ás e traz piedade de Sião, é tempo de te compadeceres dela e já é vinda a sua hora. Portanto, isto são textos, vários textos que nos mostram, pois é o texto que o Durão acabou de referir, de Isaías 49, 15, e depois o texto de Jeremias 32, 20, que é um texto também muito bonito e que diz assim: não é Efraim para mim um filho precioso, uma criança das minhas delícias, por ele se comove o meu coração. Portanto, isto era
a prova que Deus manifestava aqui através do profeta Jeremias, que Deus foi resgatar a tribo de Efraim e foi manifestar um amor de profunda compaixão por ele, apesar de eles terem abandonado os caminhos do Senhor, se terem transformado em idólatras que adoravam nos montes, mas mesmo assim, Deus foi à procura desse filho, foi à procura desse filho que o tinha rejeitado. Isso mostra-nos, como o Durão de dizia, que o amor de Deus é como o amor de um pai ou de uma mãe, que independentemente das falhas, dos pecados, das atitudes erradas que os filhos possam ter, não deixam de ser filhos e não deixam de sentir, os pais não deixam de sentir um amor profundo por eles. E também acrescentando que quando os pais não são amáveis com os filhos, fica difícil identificar esse tipo de amor. Exatamente. Que pode ser uma barreira para eles não amarem a Deus. Exatamente. Porque os filhos têm que ver o amor de Deus na família. Exatamente. E quando eles não observam esse amor dentro da família, eles vão ter uma percepção muito errada de Deus. Exatamente. Exatamente. Nós sabemos que há pais que muitas vezes, ou há filhos que não sentiram durante toda a infância e mesmo mais tarde, já não sentiram o amor do pai ou da mãe, ou dos dois, porque eram pessoas rudes, eram pessoas que os maltratavam, como nós sabemos que acontece muitas vezes, por exemplo, com aquelas famílias onde existem problemas com o álcool dos pais, etc. Os filhos são maltratados, enfim, toda a vida, e esses filhos não têm naturalmente uma ideia certa do que é o amor do pai ou do amor de uma mãe, de maneira que não podem tirar daí lições para aquilo que é o amor de Deus. Mas mesmo assim eles podem estar cientes, depois destes textos que nós lemos, de que o amor de Deus é manifesto mesmo para aqueles que não tiveram nesta terra um exemplo de um bom pai ou de uma boa mãe, de um pai amorável, de uma mãe amorável, que os possa fazer recordar de uma forma positiva como é o amor de Deus. Mas ficam a saber de qualquer forma, e nós temos essa importante missão de lhes mostrar que o Deus de amor que nós temos na Bíblia é um Deus que não se esquece dos seus filhos, que perdoa e está pronto a perdoar de braços abertos aqueles que voltam, como nós vimos na lição da semana passada com aquele evangelho dentro do evangelho que é a história do filho pródigo. Pois bem, todos nós somos filhos pródigos, podemos regressar a qualquer altura ao lar, porque lá está o Pai de braços abertos para nos receber. Esta é a grande mensagem do evangelho. Depois passamos para uma segunda parte na lição de segunda-feira, que é o amor de angústia, o amor angustiante. E aqui nós somos chamados a ler o livro de Oseias e ver a experiência deste profeta que foi chamado por Deus e que foi convidado a associar-se, a casar com uma mulher de prostituição, para que tivesse filhos de prostituição, que os adotasse como seus filhos, e isso era um exemplo vivido na sua vida daquilo que era a relação de Deus com o seu povo. O seu povo portava-se como uma mulher adúltera para com Deus, porque o abandonava, não fazia caso dos seus requisitos, das suas leis, dos seus mandamentos, da maneira como deveria, enfim, portar-se para com Deus, cumprindo as suas revelações, os seus mandamentos, tudo o que estava escrito que Deus queria que o seu povo fizesse. O povo era um povo rebelde, sempre foi em toda a história do Antigo Testamento, nós vemos permanentemente essa realidade, do povo que se revoltava, que se rebelava contra Deus, que pecava de uma forma impressionante, e nós vemos sempre Deus disposto a recebê-los. E é isso que nós vamos estudar ao longo da lição deste trimestre, no fundo, a compaixão de Deus, a compaixão do amor e a angústia que Deus sofria com esta distanciação do povo. O amor que não era correspondido e que era verdadeiramente rejeitado. O amor de Deus era rejeitado pelo seu povo. Pois bem, mais uma vez vemos aqui o amor de Deus é comparado com a terna afeição de um pai pelo seu filho. E as Escrituras usam esta imagem de ensinar uma criancinha a andar e tomar a criança nos braços para mostrar a relação íntima de Deus com o seu povo. Portanto, o que é que nós vemos nesta lição?
vemos que, apesar deste tipo de relação, que a fidelidade firme de Deus não foi correspondida pela parte do seu povo, que permanentemente o abandonou. E isso foi uma história que se repetiu ao longo dos séculos, ao longo do Antigo Testamento todo, e que mais tarde se viria a revelar, mesmo já na parte final quando o povo de Deus foi rejeitado, já no Novo Testamento. Pois bem, o povo de Deus, como povo especial, acabou com a morte de Estevão, e aí há uma nova casa de Deus, que é a casa de Deus espiritual, que somos todos nós, aqueles que aceitaram Cristo. Apesar da fidelidade de Deus, nós somos repetidamente infiéis, acabando por afetar Deus e por trazer o juízo sobre nós, Exato. ferindo profundamente Deus. Então, o que nós temos que ter noção é que Deus não tem possibilidade de ser infiel, porque Deus é perfeito em tudo o que Ele é, o que Ele faz. Quem é infiel somos nós. E cada vez que nós somos infiéis, isso acaba ferindo a Deus profundamente. Deus sente, porque Deus também tem emoções, Deus tem sentimentos. E dizer que Deus é um Deus compassivo. Ele pode até nos perdoar, mas ele não anula as consequências das nossas escolhas. Exatamente. Significa dizer que se as pessoas consumirem álcool, bebidas quentes durante muito tempo, as pessoas vão ter problema no fígado e em outras partes do organismo. E como consequência, as pessoas podem se arrepender, podem se entregar a Deus, mas Deus pode não nos curar, nos perdoa. Deus perdoa, mas o mal que já está feito já não pode ser resolvido. E exatamente, o mal continua, que são as consequências das escolhas erradas que cada um de nós tem feito. E também devemos ter a noção de que Deus, apesar de ter sentimento e emoções, quando nós fizemos coisas tristes ou coisas ruins, Deus se entristece. Claro. Quando nós fizemos coisas boas, Deus também se alegra. Exatamente. Pela atitude que cada um de nós tem apresentado. Dizer que todas as vezes que nós somos infiéis, Deus sofre com isto, porque Ele tem emoções e nos ama. Exatamente. É daí o título do amor angustiante, da angústia de Deus pelo nosso afastamento, pela nossa infidelidade, exatamente como aconteceu com o profeta Oséias. Depois passamos para um outro capítulo, porque a lição fala de Deus apaixonado e, ao mesmo tempo, de Deus compassivo. Compassivo, que é um Deus que sofre de íntima compaixão para com aqueles que sofrem. E nós temos esse exemplo muito marcado na história de Jesus, nos Evangelhos. Ora bem, nos Evangelhos é retratado que em muitas parábolas, em muitas situações, nós temos aqui várias descrições do Novo Testamento. Por exemplo, temos Mateus 9:36, temos o que é que acontece em Mateus 9:36. Diz o texto que Jesus teve grande compaixão da multidão, teve grande compaixão deles. Depois em Marcos 1:41 a mesma coisa. Depois, por exemplo, em Lucas 7:13, naquele episódio em que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, o que é que acontece? Ele viu a viúva e ele encheu-se de íntima compaixão. Isto é, nós podemos dizer em linguagem humana, teve uma pena profunda daquela viúva que estava sozinha, que tinha ficado sozinha porque o seu filho tinha morrido. Pois bem, isto nota-se então aqui na atitude de Jesus para com aqueles que sofrem, uma atitude de íntima compaixão. No filho pródigo, o que é que acontece com o samaritano, que vê aquele homem ferido? Ele sente uma íntima compaixão, sente uma profunda pena daquela situação. E então vai atuar, vai para minorar o sofrimento. Pois bem, estes versículos todos esclarecem o modo como Cristo se comoveu com as dificuldades, com os problemas que os seus próximos, que as pessoas com quem ele vivia, sofriam. E, portanto, ele foi levado a sentir compaixão pelas pessoas por causa das dificuldades ou das necessidades que elas viviam. Ele também tinha a grande capacidade, como nós também muitas vezes temos e outras vezes não,
de resolver a maior parte dos problemas, porque ele tinha o poder de fazer as curas, de fazer a ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim, por exemplo. Enfim, ele resolvia também porque respondia diretamente às necessidades das pessoas. Ele diz também, naquele texto célebre sobre Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedrejas os que são enviados, tantas vezes eu tentei juntar-te como a galinha faz com os seus pintainhos e tu não quiseste. Portanto, isto revela, é um texto que mostra bem o amor de Deus para com o seu povo, de uma forma, numa imagem que nós todos conhecemos. A galinha que com as suas asas protege os seus filhos, debaixo das suas asas, assim fez Cristo, queria fazer Cristo com os habitantes de Jerusalém e eles rejeitaram-no. E foi mesmo em Jerusalém que o crucificaram. Pois bem, de facto, nós vemos nesta lição de terça-feira como é que Paulo que explica que Deus, em Efésios 2,4, Deus é riquíssimo em misericórdia e redime os seres humanos pelo seu muito amor com que nos amou. Portanto, a redenção é o ato de amor mais profundo que nós podemos imaginar. Alguém que dá a sua vida em favor de outros, alguém que se entrega para poder salvar a humanidade, porque toda a humanidade estava, nós próprios estávamos, cada um de nós estava sujeito e condenado à morte. E hoje temos a possibilidade de uma vida eterna se aceitarmos o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Pois bem, isto revela o muito amor com que Cristo nos amou. Ele não só sentiu compaixão, ele também respondeu à necessidade das pessoas, tanto físicas como espirituais. Exatamente. E em São João, 1 de São João, ou 1 de João 2,6, diz o seguinte: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como podemos modelar a nossa vida segundo a vida de Cristo, focando as nossas necessidades sentidas pelos outros, e assim não só pregar o amor de Deus, mas demonstrar de forma prática. Então, esta lição também convida-nos a nós sairmos do modo teórico para irmos para a parte prática. É o que Jesus fazia. Ele não esperava as pessoas virem ter com ele. Quando ele notava que alguém precisava de algo, ou uma necessidade espiritual ou física, em termos de cura, então Jesus dirigia essas pessoas e prontificava-se em ajudá-los. E é isso que nós também devemos fazer, porque se nós dissermos que estamos nele, também devemos andar como ele andou. Fazendo o quê? Exatamente as mesmas ações que Jesus praticava. Muito bem. Passando para a lição de quarta-feira, nós agora vamos entrar num capítulo muito interessante que é o Deus zeloso. Muitas vezes fala-se de Deus, do amor de Deus, como sendo um amor ciumento. Será Deus um Deus ciumento? No sentido que nós damos à palavra ciúme, de facto não é verdade. Porque nós, quando lemos o célebre capítulo 13 do 1 Coríntios, o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Mas depois o apóstolo Paulo declara que o amor não arde em ciúmes, o verdadeiro amor não é ciumento. Então como é que nós conseguimos conciliar estas duas declarações? Será que o amor de Deus é ciumento? Dizer que Deus é um Deus zeloso é o mesmo que dizer que é um Deus que tem ciúmes? Pois bem, então, fazendo uma análise, o Deus da Bíblia é um Deus compassivo. Ele é chamado El Raum, que é o termo que está em Deuteronômio 4:31, que diz o texto, traduzido em português, o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. A forma Raum vem da palavra compaixão. Portanto, aqui quer dizer que Deus é um Deus de compaixão, um Deus misericordioso, como nós vimos no dia anterior. No entanto, Deus é chamado, mas é também chamado El-Canã. E tal como diz Deuteronômio 4:24, diz que o Senhor teu Deus é um fogo que consome e um Deus zeloso. Então, como é que nós podemos conciliar isto? Muitas vezes, como eu disse, o ciúme de Deus é mal compreendido.
E nós imaginamos sempre alguém, um marido ciumento, por exemplo, que persegue a esposa, que não a deixa sair de casa porque tem ciúmes, não é? Ora bem, não é isto que acontece com Deus. O termo ciúme tem conotações negativas, na nossa língua também, mas o ciúme divino não tem nada destas conotações. É realmente uma justa paixão de um marido amorável que deseja ter uma relação exclusiva com a sua esposa. Portanto, o ciúme de Deus ou o zelo de Deus para com o seu povo é apenas uma relação que não quer que o seu povo vá adorar outros deuses, que o seu povo faça aquilo que fizeram o povo do antigo Israel, que se tornem idólatras, que vão adorar imagens de escultura, que vão pôr imagens nos montes para as adorar. Isso é que é o ciúme de Deus. É ser um Deus que ama o seu povo e que quer uma relação recíproca da parte dele. Deus ama-nos e quer que nós o amemos da mesma maneira, porque temos mais que razões do que ele para nos amar a nós, porque ele ama-nos incondicionalmente, mas nós temos todas as razões, até racionais, para amar este Deus que deu a sua vida do seu Filho por nós, para nos salvar. E, portanto, é isso que Deus pretende. É, de facto, o Deus... Este é o ciúme de Deus que é bom e justo. O zelo de Deus é apenas do tipo justo e pode ser melhor expresso como sendo o amor apaixonado de Deus pelo seu povo. Portanto, reparem, o ciúme de Deus é o amor de Deus apaixonado pelo seu povo. E dizer também que Deus faz ciúme porque Ele é o nosso Criador. Ele quer o nosso bem e deseja ter uma relação exclusiva conosco. É o que o irmão Mário também já há bem pouco tempo acabou de dizer. O que Deus quer? Deus não quer que nós nos desviemos dele para adorar outros deuses. Exatamente. Porque Deus sabe a consequência deste caminho. Exatamente. Ou desta decisão de nós nos afastarmos dele. É essa decisão que nos leva à perdição. E por isso muito Deus bem. não quer Então, que como Deus sabe disto, Ele melhor do que ninguém sabe o que é melhor para os seus filhos. E esse ciúme que está se a referir, não aquele ciúme doentio que nós temos estado a presenciar, um ciúme egoísta, um ciúme injusto. E às vezes fizemos ciúmes com coisas muito ínfimas. Às vezes, pelo simples facto de nós andarmos com alguém e essa pessoa começa a andar com uma outra pessoa, às vezes na nossa ausência, isso para nós às vezes é motivo para escândalo. Então, o que esta lição nos convida? A nós imitarmos Deus na forma de ser e de estar. Um ciúme, não com conotações negativas, mas um ciúme com justeza ou justiça e bondade. Exatamente. Um ciúme que vela muito pelo bem do próximo. Em não querer que a pessoa se desvie do caminho certo, para que as pessoas não paguem as consequências das escolhas erradas que têm tomado. O ciúme de Deus é um ciúme de exclusividade. Isto é, Deus que pretende de nós é que nós lhe sejamos a Ele exclusivo, que não tenhamos outros deuses. Não tenhamos outros deuses, podem não ser só imagens, pode ser o dinheiro, pode ser as riquezas, pode ser outros valores na vida, pode ser viver apenas materialmente, etc. Isso é viver não em exclusividade com Deus, mas tentando ter vários deuses na nossa vida. E isso Deus abomina. Disso Deus quer. Por isso é que é um Deus zeloso, que zela, porque tem um amor zeloso, um amor que não é invejoso, mas é um amor que exige exclusividade. Essa é a relação de Deus connosco. Portanto, será aquilo que nós podemos chamar o bom ciúme de Deus. Depois, na lição de quinta-feira, o Deus da Bíblia, mais uma vez, já vimos que é compassivo, é apaixonado e todas estas características são exemplificadas na vida de Cristo. Ele é um Deus que é profundamente afetado pelas mágoas, pelos problemas do seu povo. E ele está disposto a confortá-lo, está disposto a responder aos seus pedidos e está de braços abertos para nós, quando nós o procuramos. A questão é sempre, como eu falei ainda há pouco, naquilo que nós estudámos na lição da semana passada, o filho pródigo.
O filho pródigo é o exemplo que serve para nós, para a nossa vida. O filho pródigo estava a viver aquela vida porque tinha abandonado o seu pai, o seu lar, os seus irmãos, enfim, a sua casa paterna, onde ele tinha tudo, porque quis ir descobrir o mundo, quis descobrir e viver à sua maneira, com liberdade total, pensando ele que aquilo seria o melhor para ele. E o que é que acontece? Acontece que depois de ter a sua vida descambado, de ter perdido tudo, de estar a viver na pior das misérias, não ter comida e desejar até comer a comida dos porcos que guardava, ele de repente lembrou-se que se eu voltar para o meu pai, vou-lhe pedir que ele me aceite como um dos seus criados, e então voltou para a casa do pai. E o que é que nós vemos? Vemos o pai que não o quer receber? Vemos alguém que o vai repreender? Não. Vemos um pai de braços abertos que todos os dias ia ao caminho espreitar, ver se o seu filho vinha, e teve a grande surpresa de o ver e correu para ele de braços abertos e o mandou pôr uma túnica para lhe fazer uma grande festa, e isso deu os problemas que tivemos com o seu irmão. Mas isto o que é que nos mostra? Mostra-nos o amor compassivo e apaixonado do nosso Deus por nós. E, portanto, nós vemos que em Coríntios o apóstolo Paulo diz-nos que aquele amor compassivo e espantoso de Deus nas nossas relações com os outros, como é que deve ser? O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, enfim, não se porta mal, não folga com injustiça, mas com justiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Este é o amor que Deus quer, que Deus tem connosco e quer que nós tenhamos para com os outros. E é uma responsabilidade nós termos esta relação com aqueles que nos estão à volta, não só com os mais queridos, mas com os outros que estão à nossa volta, com quem nós lidamos. Podem até não ser da igreja, mas que nós temos a responsabilidade de mostrar esse amor, porque é isso que Deus nos pede. Ser como Ele foi, um amor, demonstrar para com os outros um amor compassivo e um amor apaixonado. Não nos podemos tornar longânimo e bondoso por nós mesmos. Nós não temos essa capacidade de sermos bons, porque por causa da entrada do pecado neste planeta, a nossa tendência natural é mais para o bem, desculpa, é mais para o mal do que para o bem. A nossa natureza Então, é mesmo caminosa. por nós mesmos não conseguimos fazer isso. E dizer também que não podemos deixar de ser invejosos, arrogantes, rudes ou egoístas por nós mesmos. Não conseguimos reunir em nós mesmos um amor que tudo crê, tudo sofre e tudo espera, tudo suporta e nunca falha. Um tal amor apenas pode ser exemplificado na nossa vida como fruto do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é o único capaz de nos dar essas boas ações, porque por nós não vamos conseguir, é impossível, porque a nossa natureza é mais do lado do mal do que do lado do bem. Por mais que nós conseguimos estudar, ouvir a mensagem, orar, nós até podemos fazer o que é certo, isso está mais do que claro, mas a nossa natureza pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Exatamente. Se o Espírito Santo estiver enraizado em nossos corações, esses atos de bondade, a longanimidade, a forma de nós lidarmos com as pessoas vai mudar radicalmente. Então, o maior esforço, nossa maior preocupação deve ser a busca diária e constante do Espírito Santo em nossa vida. Exato. É o Espírito Santo realmente, como tu dizes, que pode derramar o amor, esse tal amor de Deus, o tal amor que nós estamos, que está descrito no capítulo 13 do livro de Coríntios, que nos mostra que esse amor de Deus no nosso coração não é, como tu dizes, natural no homem. A nossa natureza é egoísta, nós precisamos primeiro de nos tratar a nós e depois os outros, o nosso coração quer primeiro para nós e depois para os outros, e o amor de Deus mostra-nos que devemos ser exatamente ao contrário. Devemos olhar primeiro para os outros e depois para nós, como Cristo fazia. Mas isso só é possível se o Espírito Santo habitar no nosso coração. E como é que pode habitar no nosso coração se tivermos uma comunhão diária com Jesus, através do estudo da sua palavra e da oração? Pois bem, e pedindo a Deus que derrame sobre nós o Espírito Santo, porque
Ele vai atuar e Ele não nos nega quando nós pedimos estas coisas. Deus dá-nos aquilo que pedimos, se formos de coração sincero, e Deus vai transformar a nossa vida através do derramamento do Espírito Santo. E que possa ser essa a experiência para cada aqueles que nos escutam, de fazerem um pacto com Deus e pedirem na sua vida, no dia a dia, que Deus derrame sobre eles o Espírito Santo para que possam transbordar esse amor, o amor de Deus no seu coração. No seu amor apaixonado e compassivo, Deus convida-nos a sermos como Ele. Na nossa compaixão para com os outros, temos de ter consideração pelas pessoas à nossa volta e ser intencionais como igreja no cuidado ativo dos outros. Isso é o que Deus quer que cada um de nós venha fazer. É sermos como Ele, compassivos. Exatamente. E bondosos. Que possa ser essa a nossa experiência na nossa vida e naqueles que nos ouvem, que nos escutam nesta altura, que possam também eles fazer a mesma coisa, porque Deus está disponível para fazer isso na nossa vida. Esse derramar o Espírito Santo no nosso coração é a coisa mais simples e também é primordial para a nossa vida cristã, para a caminhada da nossa vida. Que possa ser essa a nossa experiência e a daqueles que nos escutam também.